Mas uma das questões que sempre vem na minha cabeça é, cara, Deus ele nos colocou aqui para nós deixarmos uma marca na história. Deus ele nos colocou aqui porque a gente tem um curso que se chama History Makers. Sabe, nós somos aqueles que deixam uma marca na história, nós somos aqueles que influenciam, nós somos aqueles que motivam as pessoas, transformam vidas, restauram relacionamentos. Nós estamos aqui para deixar uma marca na história. Eu não sei você, mas várias vezes eu me pego assim, eu penso assim, será que estou fazendo algo relevante para mudar a história? Para deixar uma marca na história? Será que seja a história de uma pessoa, mas será que eu estou fazendo algo para transformar a história dessa pessoa também? Será que eu estou me colocando à disposição para que isso aconteça? E eu não sei você, mas às vezes você está lá no teu trabalho, nos teus estudos, fazendo a mesma coisa durante um ano, você não percebe que você caiu na rotina, de repente você dá aquela acordada e pensa assim, cara, será que eu estou deixando uma marca na história? Será que eu estou fazendo algo relevante? Será que eu estou transformando a vida de alguém, ajudando alguém? E Jesus, ele é o mestre nisso. Jesus foi o mestre em deixar uma marca na história. Na verdade, a marca que ele deixou foi tão grande que hoje nós dividimos o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha a marca na humanidade que ele deixou. Então, depois, nós estamos 2018 anos depois de Cristo. Sabe, ele deixou essa marca na história. Ele transformou muitas histórias. Ele alterou o destino da humanidade. E ele dá o segredo para nós. Ele falou, você quer deixar uma marca na história? O único poder capaz de deixar marcas em histórias chama-se amor. O maior amor de todos, o amor incondicional de Deus, fez com que ele se encarnasse e morresse no meu lugar e no seu lugar. E ele deixou uma marca na história da humanidade. Um ponto final no que era o passado e um parágrafo novo para o futuro que vivemos hoje. Sabe, ele deixou uma marca com essa palavra, amor. Ele amou. Ele deixa o segredo para mim e você, de que se você amar, uma atitude de amor sua pode transformar a história de uma pessoa. Uma atitude de amor sua pode transformar a história de uma família, pode transformar a história de uma escola, pode transformar a história de uma faculdade, pode transformar a história de uma cidade, de um estado, de um país. Mas uma atitude de amor pode transformar tudo. Você tem problema com o seu relacionamento em alguma área, com os seus irmãos, com os seus amigos, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo. Uma atitude de amor pode resolver essa briga toda. É tão simples. Uma atitude de amor. Sabe, Jesus ele deixou isso. Vocês foram colocados aqui para deixar uma marca na história. E a marca que nós deixamos é amor. Através do amor, nós deixamos essa marca aqui na história. É por isso que em João 15, capítulo 15, versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E agora preste atenção, assim como eu vos amei. Sabe, eu estava lendo um livro essa semana, e falava de amor, e o autor ele coloca ali a surpresa que ele sabe quando você está lendo um versículo e algumas palavras daquele versículo ressaltam aos seus olhos? E normalmente quando a gente lê esse versículo a gente olha, eu os amei, devemos amar, o meu mandamento, a palavra mandamento chama a atenção de muitos, principalmente os religiosos, o meu mandamento, Deus deixou esse mandamento, e você fica focado naquilo. Mas o que chamou a atenção aos olhos do autor do livro que estava comentando esse versículo foram as palavras, assim como. Olha o poder dessas palavras, assim como. Ou seja, existe em você a capacidade de amar assim como Jesus nos amou. Assim como. Assim como Ele se entregou por você, assim como Ele se entregou, você pode se entregar por alguém. Olha o poder. E eu refletindo nessas palavras, eu comecei a avaliar a minha própria vida. Eu estava perguntando, o que me impede de amar assim como Jesus me amou? O que tem me impedido de amar assim como Jesus me amou? E é sobre isso que eu quero falar. Por isso o título da minha mensagem é Livres para Amar.
livres para amar. Lembre-se, a única forma de deixar uma marca na história é amando. Só que nós precisamos entender que nós fomos livres para amar. Só não ama quem não se vê livre. E ainda eu quero trabalhar esse assunto com vocês. Se olharmos a maneira, é muito simples, como nós percebemos que nós não somos livres para amar. Basta olhar as características do amor e as características que nós temos vivido, que nós pensamos de nós mesmos. E aí nós vamos ver o que tem nos impedido de amar. Nós não somos falhos em todas as áreas, mas em várias delas nós ainda não compreendemos o amor de Jesus por nós, a ponto de nos sentirmos livres de sermos iguais a Ele. Então basta fazer uma comparação, descobrir o que é o amor, e depois que descobrimos o que é amor, nós fazemos uma avaliação na nossa vida. E nós vamos descobrir que aquilo que é contrário ao amor é o que tem nos impedido de amar assim como Ele nos ama. Por isso, 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículos do 4 ao 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Quantos de vocês reclamaram do Uber que estava demorando para chegar essa semana? O amor é paciente. Quando você descobre a característica do amor, você faz uma avaliação com você mesmo. O amor é bondoso. Você tinha 5 na sua carteira e você não entregou para o guardador de carro porque era 5. Se você tivesse 2 pila, aí dava. Mas o amor é bondoso. É tão simples. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Aqui vai ter que ser do meu jeito. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Até aqui, o amor nunca perece. O que compreendemos então é que, enquanto o amor não se vangloria, eu quero glória. Enquanto o amor não inveja, eu quero o que é do outro. Ou pior, eu não quero o que é do outro. Eu não acho que o outro merece o que ele tem. Isso é inveja. E chega um ponto em que eu penso assim, na verdade eu vou destruir o que o outro tem porque ele não merece ter aquilo. E aí você começa a falar mal dele, você começa a tentar destruir os planos dele. Isso é inveja. Enquanto o amor não inveja, a gente tenta destruir o que é do outro. Enquanto o amor não tem ciúmes, eu desconfio dos outros. Enquanto o amor não guarda rancor, eu não perdoo. E assim vai. A gente começa a descobrir essas características, ver essas coisas. Que nem sempre essas características do amor estão presentes em nós. Por quê? Porque nós ainda nos vemos aprisionados. Nós ainda não fomos livres por completo. Nós não entendemos a liberdade que Cristo nos deu. E aí eu percebi então que existem várias características que me impedem de amar. Mas na verdade, refletindo mais um pouco, não são essas atitudes que me impedem de amar. Mas todas essas atitudes, elas são frutos de um único sentimento. Sentimento de egoísmo. Já vai ficar boa a mensagem, não precisa se preocupar. O egoísmo é tudo para mim. Quando que você guarda rancor? Quando você se sentiu ofendido. O seu mundinho foi invadido. Quando que você tem inveja? Quando você não tem o que o outro tem. Quando que você não é paciente? Quando você se sente desvalorizado. Entende como é o egoísmo a razão de todas essas atitudes? É o egoísmo que nos leva a isso. Então, o egoísmo se manifesta pela falta de compreensão que eu tenho do que Jesus já fez por mim. Pense nisso. O egoísmo ele se manifesta pela falta de compreensão que eu tenho do que Jesus já fez por mim.
Por exemplo, Ele já resolveu tudo isso que eu quero. Ele dividiu a sua glória comigo, Ele me deu tudo por herança, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Ele já nos deu tudo o que queremos, Ele já confiou, Ele já me ensinou a confiar, quando Ele confiou em mim o ministério da reconciliação. Ou seja, se existe uma coisa importante para Deus hoje na terra, é que as pessoas se reconciliem com Ele. Ele enviou Jesus, Jesus morreu, Jesus voltou para o céu, e Ele deixou a tarefa de reconciliar as pessoas a Ele, comigo e com você. A tarefa mais importante que existe hoje sobre a terra, Ele confiou a você. O que tem de mais precioso para Deus hoje, Ele confiou a você. Ele confiando em mim, já me ensinou a confiar nas pessoas. Eu não preciso mais ter ciúmes, eu não preciso mais ter inveja. Ele já me ensinou que eu recebi o perdão dele. Tudo que eu quero, eu já recebi, eu já tenho em Cristo Jesus. Porque Ele me amou, eu já tenho todas essas coisas. Eu posso tirar o foco de mim quanto mais eu compreender o que Ele fez por mim, mais eu me livro do egoísmo e mais eu venho me tornando livre para amar também. Por isso nós temos que compreender quem é Jesus e o que Ele fez por mim e por você. Jesus é a própria referência do valor que você tem. Se você desentronizar Jesus, você concorda com coisas absurdas. Mas se você manter Jesus entronizado, você tem um referencial de valor. Você percebe que a partir do momento em que uma vida foi gerada no ventre da sua mãe, ela é uma vida e tem o mesmo valor que você tem para Jesus. Sabe, você começa a não concordar com coisas absurdas, porque você tem um padrão de valor, você tem uma referência de valor. Jesus, ele tem que estar no centro, para você poder ter a noção, a referência do valor que você mesmo tem. E quando você tiver uma referência do valor que você tem, você se torna livre de querer as coisas para você. Porque você já não busca mais para você, porque você sabe que por Ele ter te valorizado, você já recebeu dEle. E agora isso te faz livre para amar. Isso é o que te faz livre para amar. Por Ele ter nos amado, podemos amar assim como Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz o versículo. Somente quem recebe esse amor fica livre para amar. Somente quem recebe esse amor fica livre para amar. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres. Ou seja, vocês são pessoas que receberam o amor de Deus. E aí Pedro tem que lembrar aqueles que receberam o amor de Deus ei, vocês podem viver como pessoas livres. Vocês não precisam mais ser escravizados pelo seu egoísmo. Não precisa achar que se você não der, vai faltar para você. Jesus já cuidou de você. Ele já proveu para você. Sabe, não tenham atitudes, não retribuam o mal com o mal, mas retribuam o bem com o bem. Sabe, não usem essa liberdade para fazer o mal, mas sejam servos de Deus. Foque nessas duas características, como pessoas livres e como servos de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas só consegue decidir servir quem é livre. O escravo, ele não tem como decidir se ele vai servir ou não. Mas quem é livre, decide se ele quer servir. Por isso que Pedro, ele traz esse conhecimento para você. Ei, viva como pessoa livre, porque você já recebeu o amor de Deus. E a pessoa livre, ela tem a característica de poder decidir amar ou decidir fazer o mal. E ele fala, mas como você recebeu tudo de Deus, você foi amado por Deus, Jesus é a própria manifestação do amor de Deus por você, agora você é livre para decidir viver como servo de Deus, servindo as pessoas, amando as pessoas, se entregando por elas. O amor de Deus foi demonstrado por nós quando Jesus decidiu servir.
Jesus era livre e Ele decidiu servir a você. E é aqui que Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu. Ele tomou uma atitude de servir a mim e a você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos merecíamos a morte. O salário do pecado era a morte. Nós pecamos e fomos destituídos da glória, da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele tomou uma atitude com relação a mim e a você, de morrer no meu lugar e no seu lugar. Uma atitude de amor. Ele decidiu servir você com a própria vida. Esse é Jesus. E a Bíblia diz que assim como Ele nos amou, nós podemos amar. Mas nós só vamos conseguir amar quando tivermos a compreensão de quem somos em Cristo, a ponto de conseguirmos abrir mão do nosso egoísmo e vivermos para os outros. Vocês estão entendendo? Por isso que Filipenses 2:5-8 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Só tem a mesma atitude, o mesmo sentimento, quem tem a mesma posição. Não tem como eu ver alguém chorando e eu chorar por aquele problema junto com ela, ou chorar junto com ela, se eu não me colocar no lugar dela. Quando eu me colocar no lugar dela e ver da maneira que ela vê, aí eu tenho o mesmo sentimento que ela. Não tem como eu olhar alguém se alegrando e me alegrar junto com ele, se eu não me colocar na mesma posição que ele e poder me alegrar com aquilo que ele está se alegrando. Ou seja, Deus está falando assim: você pode ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, eu morri e ressuscitei para que você tenha a mesma posição que Cristo Jesus tem. Você possa se colocar no mesmo lugar que Ele. Onde que Jesus está? Assentado à destra de Deus, lá no trono, lá nos céus, nas regiões celestiais. E Ele fala, a Bíblia nos permite dizer que nós também estamos. Ou seja, nós nos colocamos... Antes nós víamos Deus aqui de baixo e Jesus sentado no trono. Hoje Ele fala assim: ei, vocês podem ter o mesmo sentimento que Ele. Ou seja, vocês podem sentar no trono e ver as coisas como Ele vê. A ponto de ter o mesmo sentimento que Ele teve. Embora sendo Deus, ou seja, Ele te colocou na mesma posição de Deus. Ele te fez filho, a mesma natureza. Você é um ser espiritual. Ele te colocou assentado no trono, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E agora Ele fala assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Somente quem é livre pode tomar a decisão de amar. Somente quem não é egoísta pode considerar que ser igual a Deus não é algo que deveria pegar-se. Sabe, Deus já proveu para mim. Aquilo que eu tenho agora é seu. Deus já me deu esse conhecimento. Agora o que eu tenho, eu compartilho com vocês. A vida é assim. Mas somente quem conhece o que Jesus fez por ele, se torna livre para esvaziar-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você acha que Jesus estava preocupado em ir para a cruz? Você acha que Ele não sabia quem era Deus e o que Deus falava sobre Ele e o que Deus tinha para a vida dele? Você acha que Ele não sabia que essa morte resultaria em glória? Você não acha que Ele não sabia que aquele que pediu para Ele morrer não tinha poder para ressuscitá-lo? Você acha que Ele estava preocupado? Ele não estava preocupado, porque Ele sabia quem Ele era e como Deus o via.
Quanto mais você compreender o que Jesus fez por você, a maneira como Ele te amou, quanto mais você se envolver no conhecimento de quem Deus vê como você é, de que Deus tem a seu respeito, das palavras que Ele tem a seu respeito, mais livre você se torna. Livre de querer conquistar com a sua própria força, livre de querer fazer do seu jeito, livre de querer vingança dos outros que te ofenderam. Precisamos compreender quem é Jesus e o que Ele fez por nós, porque o amor é uma atitude de quem é livre. E a única forma de você cumprir o que Deus pediu para você fazer na terra, que é deixar uma marca aqui, é amando. Ou seja, a única forma de fazer isso é sendo livre. E a única forma de ser livre é conhecer o que Jesus fez por você. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade, Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. Livre do quê? Do diabo, do cão, da professora chata, sei lá do quê? Não, livre de você mesmo. Você se torna livre de você mesmo. Porque a única coisa que... Pode aplaudir Jesus. Porque a única coisa que nos impede de amar não é o outro que fez mal para nós. É o nosso próprio egoísmo. Você não é vítima. A decisão está com você. Assim é. Amor é a atitude de quem é livre. É por isso que somente alguém livre consegue amar. Somente quem é livre do egoísmo, que traz orgulho e rancor, perdoa. Somente quem é livre do egoísmo, que procura seus próprios interesses, oferta, dá. Somente quem é livre do egoísmo, que traz impaciência e ira, tem longanimidade e mansidão. Somente quem é livre do egoísmo, que se vangloria, compartilha. Somente quem é livre do egoísmo, que leva à escravidão e morte, não perece. Existe em você a capacidade de amar. Existe em você a capacidade de marcar histórias. Existe em você a capacidade de transformar destinos. Como? Seja livre de você mesmo. Seja livre de você mesmo, a ponto de poder compartilhar, esvaziar-se de si mesmo, perdoar aqueles que te ofendem. É muito simples. Nós, pela obra de Cristo, fomos livres para amar. Nós, pela obra de Cristo, fomos livres para amar. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé. Essa seria a introdução do meu livro. Nós, pela obra de Cristo, fomos livres para amar. Existe em você a capacidade de ser um revolucionário neste mundo. Alguém que transforma, não vive no sistema deste mundo. Alguém que não age da forma como as pessoas agem. Enquanto uns estão tentando passar a perna nos outros para subir, você é aquele que serve. E a Bíblia diz que aquele que serve é o maior. Nós vivemos na contramão, e se você não entendia o que isso significava, hoje você entende. Viver na contramão é viver pelo amor. Enquanto todos vivem pelo egoísmo, nós vivemos pelo amor. Nós somos livres para amar, fomos livres de nós mesmos. Mas só é livre quem recebe o amor de Jesus. Só é livre quem recebe o amor de Jesus. Só o amor de Jesus por nós nos leva a compreender de que nós temos valor. E nós não precisamos mais lutar contra nós mesmos, fazer pelas nossas próprias obras, nos esforçarmos para conseguir, porque Ele vê valor em nós, Ele deposita em nós, Ele acredita em nós, Ele nos dá credibilidade. Você tem valor. Você tem valor. Muitas vezes você se vê preso em alguma coisa, saiba disso, você tem valor. Você tem valor. É no amor que nós não perecemos. É no amor que nós não perecemos. Por isso que João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, uma vida livre, uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de mansidão, uma vida de usufruir de tudo aquilo que você deseja, sabe, uma vida de satisfação. Só em Cristo nós encontramos isso. Nós só encontramos isso quando descobrimos que, Deus Ele não quer me punir pelos meus erros, mas Ele me amou a ponto de eu não precisar errar mais. Aquele que recebe o amor de Jesus, recebe uma nova vida. Aquele que recebe o amor de Jesus, recebe uma nova vida. O amor de Jesus, que foi entregue a mim e a você, nos leva à vida, à liberdade. Esse amor não perece. Esse amor nos dá essa vida de alegria, de paz. Mas como eu disse, nós precisamos receber o amor de Deus por nós, para nos vermos livres. Somente recebendo a Jesus Cristo em nossas vidas é que seremos livres. Eu quero fazer um convite a você que talvez esteja aqui pela primeira vez, ou você que esteja escutando essa mensagem, você nunca tinha ouvido isso, que Deus ama você. Mas você quer receber esse amor, e existem algumas coisas na sua vida que talvez estejam te prendendo, e eu nem preciso citá-las, você sabe o que é, e você se vê preso por aquilo. Eu quero te dizer, receba o amor de Jesus, e assim você se verá livre. Receba o amor de Jesus e você se verá livre. E se você quer, deseja receber esse amor, eu gostaria de convidar você a fazer um sinal com a sua mão, porque eu quero orar com você. Existe alguém aqui no nosso meio que deseja receber o amor de Jesus, receber essa liberdade, essa vida de paz, de alegria e satisfação. Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Existe alguém? Aqui, Deus abençoe você. Existe mais alguém? Você não está fazendo um sinal para mim, você não está fazendo um sinal para essas pessoas, você está fazendo um sinal mostrando assim, Deus, eu recebo esse amor, eu recebo o amor de Jesus para mim, por mim. Existe mais alguém? Não deixe passar essa oportunidade. Se você está sentindo a mão pesada, é porque nós estamos falando com você. Declaramos você livre, liberto para tomar essa decisão hoje aqui. Receba o amor de Deus por você. Basta fazer um sinal. Existe alguém? Mais alguém? Então eu gostaria que todos vocês baixassem suas cabeças e repetissem essa oração comigo, dizendo assim: Deus, obrigado pela minha vida e por Jesus Cristo, que se entregou por mim, morreu no meu lugar e ressuscitou, para que hoje eu seja livre. Livre do medo, livre do egoísmo, e possa ter vida, vida eterna, que eu possa amar. Espírito Santo, vem habitar em mim, porque hoje eu sei que eu sou salvo, que eu estou salvo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Se você está perto de uma pessoa que fez essa oração hoje pela primeira vez, ou você que levantou a sua mão e fez a oração hoje pela primeira vez, eu gostaria de pedir, por gentileza, que você no final do culto fosse até o balcão aqui na direita. Nós queremos conversar com você, nós queremos te dar um abraço. E lembre-se, nós, pela obra de Cristo, fomos livres para amar. Continuem abençoados.
não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom